Você está no Japão ou pensando em viver no Japão? Neste vídeo, vou contar sobre os bastidores da Lei de Imigração de 1990, que permitiu que os descendentes de japoneses passassem a ter, perante a lei, direito de entrar no Japão com visto de trabalho e sem nenhuma outra restrição, apenas não tendo direito a voto. O que os legisladores pensaram quando elaboraram a lei? Assista até o final, pois praticamente não existe material de referência em português sobre esse assunto. Até 1960, o Japão era um país de emigração. Após a restauração Meiji em 1868, para resolver o problema de falta de empregos para a população que aumentava, o governo japonês passou a estimular a emigração, incluindo o Brasil. O primeiro grupo de emigrantes partiu do Japão para ilhas do Havaí e Guam para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar. Era uma iniciativa privada sem a intervenção governamental. Mas foram tratados como se fossem escravos, e o governo japonês teve que interceder, resgatando quem queria retornar ao Japão. E, assim, as portas estiveram fechadas por 20 anos, até que houve o reinício em condições favoráveis, já em conversas entre governo de um país e outro. Um desses países foi o Brasil. O primeiro grupo partiu no Kasato Maru em 1908 e os livros de história já retratam seus detalhes. Com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, o movimento emigratório foi interrompido. Após o término da guerra, o Japão, estando novamente em crise, estabeleceu acordo com países da América do Sul e retomou as emigrações. Para o Brasil, reiniciou-se em 1953. Este movimento cessou ao redor de 1970, pois o Japão viveu a fase do milagre econômico. E em 1979 aconteceu o choque do petróleo, afetando o mundo inteiro, que entrou em crise. Na retomada do crescimento, o Japão teve problemas com a mão de obra não especializada, pois os japoneses evitavam os trabalhos em ambientes sujos, pesados e perigosos, os famosos 3K, Kitanai, Kitsui e Kiken. A retomada econômica no Brasil foi mais lenta, pois o Brasil vivia com problemas de inflação descontrolada, dívida externa descontrolada, fortes traços de autoritarismo da ditadura militar nos seus anos finais. Nesse cenário da década de 80, surgem os verdadeiros pioneiros, que são os Issei e Niseis brasileiros e que abriram caminho para trabalhar no Japão, tentando buscar novos caminhos saindo do Brasil. Voltando aos bastidores da Lei de 1990. Existiram vários motivos para que essa lei fosse elaborada, e dizer que era somente falta de mão de obra é muito simplista e superficial. Vamos conversar sobre o que se passava na cabeça das pessoas que elaboraram e aprovaram a lei. 1. A diáspora japonesa. Muitos japoneses tiveram que emigrar para outros países devido à crise socioeconômica que assolava o Japão no final do século XIX e início do século XX, para aliviar as tensões sociais internas advindos da escassez de terra e do endividamento dos trabalhadores rurais, muito em função dos projetos governamentais de modernização e aumento populacional. O normal era o filho mais velho continuar a lavoura familiar,
a produção agrícola ser insuficiente para sustentar a contento todos da família, e por isso os demais tinham que procurar outros caminhos. Então, recebê-los de volta seria uma obrigação do Japão em relação aos Isseis que emigraram e os seus descendentes Nisseis e Sanseis. Mas, por outro lado, esta ideia de retorno da diáspora não era compartilhada por muitos brasileiros que queriam apenas ir trabalhar em forma de trabalho temporário, decassegue, juntar dinheiro e voltar ao Brasil. 2. Similaridade da cultura. Comparado com os demais países da Ásia ou Sudeste Asiático, o retorno dos japoneses e seus descendentes seria menos traumático por ter uma similaridade de cultura. Décadas após a saída do Japão, muitas coisas mudaram na cultura do tronco original japonês e ramo brasileiro. Mas, por ter a mesma origem, uma boa parte da cultura teria permanecido entre os descendentes. Só que nem sempre era assim. Uma parte dos brasileiros conservou fortes laços familiares com o Japão, mas uma outra parte, devido a restrições impostas pelo governo brasileiro na época da Segunda Guerra Mundial, tal como proibição de falar e escrever em japonês, perderam ou quiseram perder esta similaridade da cultura. 3. Reunificação familiar. Este item tem uma relação com a diáspora, mas num nível mais familiar. Era comum os pioneiros irem ao Japão para o trabalho, mas também querer encontrar com os seus familiares. Os Isseis encontravam com seus pais e irmãos que ficaram no Japão. Os Nisseis iam conhecer os avós ou tios. De fato, tentar visitar as famílias de origem era um ritual comum nessa época, apesar de que, pelas condições que saíram do Japão e a falta de comunicação entre o tronco japonês e o ramo brasileiro, tenham causado diversos conflitos de rejeição. Um exemplo típico: brasileiro querendo apenas conhecer as raízes da família e o lado japonês achar que brasileiros estavam reivindicando heranças sobre posses e terra dos pais ou avós. Isso aconteceu porque os direitos civis nas relações familiares mudaram muito depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, o filho mais velho, o Chonan, herdava tudo, e após a reforma de 1947, todos os filhos passaram a ter os direitos individuais iguais dentro da família. E assim, as bases para a montagem e aprovação das leis de 1990 estavam criadas e justificadas para dar visto de residente aos descendentes de japoneses que viviam no Brasil. Cabe lembrar também que, além dos brasileiros, os peruanos eram a segunda maioria dos descendentes a rumarem para o Japão, seguido de argentinos, bolivianos e paraguaios. Dessa época em diante, muitas coisas mudaram. Mesmo os Nisseis e Sanseis, que foram contemplados com esta lei, mudaram bastante de perfil. Os Nisseis e Sanseis da década de 90 são muito diferentes dos atuais. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Para encerrar, a lei passou a valer em junho de 1990, iniciando oficialmente a jornada dos brasileiros descendentes de japoneses e seus cônjuges no Japão. Ou seja, o início oficial da imigração brasileira no Japão.